Vamos aprender a palavra de Deus, por favor. Pega a palavra de Deus, abra no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 6, nós vamos fazer a leitura. Nós sabemos que no mundo espiritual existem regras espirituais que valem tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, para a pessoa ser abençoada, ela tem que abrir uma porta chamada de porta da obediência. Agora, para a pessoa estar amaldiçoada, basta ela abrir a porta da desobediência. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28 que quando a pessoa obedece, todas as bênçãos vêm, segue ela e alcança ela. Mas no versículo 14 em diante, está escrito que quando a pessoa desobedece, todas as maldições vêm a ela, alcança a vida dela também, porque uma porta foi aberta. Ou seja, tanto para a bênção quanto para a maldição, existem regras espirituais, e é disso que nós vamos falar hoje. Veja o que está escrito a partir do versículo de número 6 de Deuteronômio 5. Quem encontrou, diga amém. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldição dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. É uma herança conquistada, tanto de bênção quanto de maldição. Alguns dizem, muito equivocadamente, que não existe a maldição hereditária. E a palavra está falando para nós que a maldade pode ser visitada até a quarta geração. Assim como a bênção também, se tiver sobre a sua vida, ela vai passar para toda a sua casa e toda a sua família também. Amém? Você crê que nessa palavra Deus vai nos ensinar algo poderoso? Quem crê? Então eu vou reler só o versículo 10, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E faço, bem forte, vamos lá. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você ama o Senhor? Eu também. Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Aplauda o Senhor, olha para o céu dizendo glória a Deus. E enquanto você aplaude ao Senhor, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e dizer glória ao teu nome, Senhor. Pai bendito, Deus todo-poderoso, o Senhor que faz misericórdia em milhares, vem nos ensinar a tua palavra e retira todo impedimento, obstáculo, barreira, oposição maligna e lança por terra, e que a tua palavra, que não volta atrás e nem vazia, a tua palavra vá e produza resultado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode se assentar e, por favor, não permita que nada tire a sua atenção,
porque eu tenho certeza que esta palavra vai resolver muitos problemas da sua vida. Amém? Muitos problemas serão resolvidos hoje. Eu disse para você e eu repito com toda certeza, que as pessoas que ensinam isso, elas erram, dizendo que não existe a maldição herdada, e que cada um responde por si, e que se uma pessoa dentro de uma casa errou, a família está livre desse erro, porque cada um planta pela sua própria vontade e colhe pela própria vontade. Não é bem assim que nós vemos na palavra. Nós vamos encontrar na palavra pessoas que erraram e levaram as suas famílias para a perdição. 3 homens se levantaram contra Moisés. Esses homens chamavam-se Corá, Datã e Abirão. Eles não se levantaram só contra Moisés, eles se levantaram contra a vontade de Deus. Eles estavam levantando uma grande rebeldia, até que o Senhor passa orientações para o Moisés e também para o povo de Israel, dizendo que por causa daquela rebelião, toda aquela casa estava maldita. E é isso que nós vamos conferir em Números, capítulo 16, versículo 23. Livro de Números é um livro antes de Deuteronômio. Capítulo de número 16, versículo 23. Nós vamos avançar a história, porém, você que anota, e faz muito bem, você que anota, deixa para meditar na sua casa o capítulo inteiro e você vai entender todo o contexto que eu só resumi a você hoje. Números 16, versículo de número 23. Quando você achar, diga amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, ou seja, saiam de perto da casa deles. Então Moisés levantou-se e foi-se a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel, que eram os sábios da época, e falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus. Será que por este texto nós entendemos que a maldição de um pode pegar em outro, sim ou não? Quantas vezes você ouve aqui que a tua casa não deve ser um lugar para qualquer um? Quantas vezes você ouve que no quarto onde você descansa não é lugar para qualquer um entrar? Os antigos ensinavam isso. Lembra que a avó, o vô dizia: olha, cama não é lugar de menino ficar brincando. Quem aqui já ouviu isso? Eles sabiam de alguma coisa, foram ensinados de alguma maneira, e eles tinham razão. Agora, o povo que morava perto deles, porque eram tendas na época, né? Não era civilização como hoje, eles estão recebendo a ordem de Deus e de Moisés, dizendo: sai de perto, não toquem nada que é deles, para que a maldição que está neles, por conta da rebeldia, não se apegue a vocês. Você tem que abrir os seus olhos com quem você anda, com quem você compartilha coisas, de quem você recebe coisas, porque existem coisas que são malditas. E não adianta você dizer assim: não, eu tenho a bênção de Deus. Tem que ter a bênção, mas tem que ter a vigilância de um salvo também, porque este povo está recebendo a ordem: sai de perto, porque agora eles estão sendo julgados espiritualmente. E não só Corá, Datã e Abirão vão sofrer as consequências, quem estiver perto também vai sofrer.
Veja o que está escrito na continuação, no versículo 27. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que do meu coração não procedem. Moisés estava justificando para o povo: se estes homens morrerem, como morrem todos os homens, e forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, a terra abrir a boca e tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. A terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Eu pergunto a você: só os 3 sofreram, ou toda a casa foram engolidos? Toda a casa. E ainda Moisés, com temor a Deus e por reverência ao povo que ele liderava, diz: não é birra minha. Se for birra minha, não vai acontecer nada. Se for algo do meu coração, só porque eu fiquei chateado da oposição deles, Deus não vai pegar a minha chateação e transformar uma chateação de Deus. Mas agora, se esses homens se levantaram contra o Senhor, saiam de perto, porque a terra vai se abrir, e de uma maneira nova eles serão engolidos. E foram, tanto eles quanto toda a sua casa. A rebeldia leva uma família inteira para o inferno. Imagine a pessoa servir ao Senhor, e quando você chegar na sua casa, a única coisa que você faz é reclamar do culto, é reclamar do horário, é reclamar que é longe, é reclamar que é assim, que é daquele jeito. Quem está até desconhecendo o Senhor ainda, vai olhar para você e vai falar assim: até melhor não ir nessa igreja. Imagine os filhos vendo o pai e a mãe reclamando, às vezes até se rebelando contra a palavra que ouve. Ah, mas a igreja está assim, ah, mudou aquilo. Pode ter certeza que inconsciente essa pessoa se rebelando vai levar uma família inteira para o abismo. E mesmo que eles estejam vivos, eles vão descendo em um buraco espiritual muito grande. Este não foi o único exemplo. O povo de Deus foi para a sua primeira conquista territorial. Rodearam as muralhas de Jericó. Fizeram um propósito de 13 voltas em 7 dias. O povo vê as muralhas caindo, a muralha caiu. E Deus começa a dizer: toda a cidade é maldita. Vocês vão consagrar o ouro e a prata para a minha casa, já tinha tabernáculo, e não toquem em nada, tudo que está lá é maldito. Podem colocar fogo, não servem para vocês. Outras heranças eu, o Senhor, vou lhes dar. Eles entram e um homem decide levar para casa 3 objetos: uma capa babilônica, ciclos de prata, 200 ciclos de prata, e uma cuia de ouro no peso de 50 ciclos de prata. O povo começa a perecer e o Josué vai orar, chorar para Deus, rasgar as vestes, dizendo: Senhor, que vergonha! Nós somos o teu povo, o que é que o inimigo vai dizer?
E Deus responde ele dizendo: levanta, porque o arraial está maldito. Pecaram e até debaixo da bagagem colocaram coisas malditas. Deus sabia até onde estava escondido. Tem gente que sabe e leva maldição para dentro de casa, e esse povo é da turma de, não tem nada a ver. É que é só cultura, pastor, não tem nada a ver, foi uma feira de artesanato. Tem nada a ver, isso daqui foi um presente. O pastor está exagerando, tudo bem. Eu sei o que eu ponho dentro da minha casa. Eu sei do que eu aceito ou não, que ponham lá dentro. Você tem que ser responsável pelo teu lar. Tudo que está no seu controle tem que ser verificado. Josué começa uma grande caçada da maldição do anátema, casa por casa. Deus falou da bagagem maldita, mas não falou onde estava. Josué começa a fazer uma grande batida, tenda por tenda, tira a roupa para fora. Vem agora, nós vamos verificar embaixo da tenda. Quando ele chega na casa do Acã, o Acã está com uma cara de culpado. O Josué não era só um guerreiro, ele é um homem de Deus, e muitos até têm ele como um profeta. Ele começa já a dizer para o Acã: me conta logo o que você fez, e já adianta o nosso trabalho e fala o que você levou e onde está, porque Deus já viu sua bagagem. Deus vê se a sua bagagem tem sido de bênção ou de maldição. Por favor, livro de Josué, por favor, capítulo 7. Vamos ler o versículo 19, por favor. Josué, capítulo 7, versículo de número 19. Quando você achar, diga amém para eu saber que você achou, tá? Então disse Josué a Acã: filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e também a cunha de ouro, e os seus filhos e filhas, e bois, os seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto tinham, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até ao dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje.
Veja até onde a maldição pode chegar. Não foi só ele, as mulheres, os filhos, os parentes que foram atingidos, até os animais, até a tenda. Não serviu para entrega a tenda para outra pessoa, entregue essa casa para outra pessoa, não. Aquela rebeldia, aquela desobediência, aqueles objetos malditos, levou toda uma família para a perdição. Existem pessoas que qualquer lixo que a pessoa encontra na rua, a pessoa leva para dentro de casa. Isso é uma mania, querido. Isso é um espírito de mulambo que você tem que deixar. A pessoa acha qualquer coisa e ela vê uma utilidade inútil, porque não tem utilidade, está na rua o negócio, ela não sabe de onde veio, de quem era, o que procedeu aquilo, e ela leva para dentro de casa e esconde debaixo da bagagem. Ela se libertou, mas na casa dela ainda tem bebidas lá, tem garrafas lá. A pessoa tem objetos de idolatria em casa. Ela usa pulseirinha de inveja, de olho gordo. Não, isso aqui é para dar sorte, pastor, para espantar um mal olhado. Isso está atraindo maldição para você e para a tua casa. Recebe presente qualquer um, o Espírito Santo deixa você em alerta, o seu coração não fica em paz, mas mesmo assim, para não dizer um não para as pessoas, a pessoa coloca maldição dentro da própria casa. Ela põe maldição para a família, aí começa sono perturbado, as pessoas começam a não dormir direito, começam a brigar. É o pai e a mãe que deixa o filho assistir qualquer tranqueira na televisão e fica uma perturbação noturna dentro de casa. Você pode ser da turma das pessoas que dizem assim, não tem nada a ver, e continuar com a maldição debaixo da bagagem. Deus está mostrando para você, tem tudo a ver. Tem um monte de objeto quebrado em casa. Fica falando há não sei quanto tempo que vai arrumar, que tem jeito. Até quem arruma diz que não tem mais jeito. E a pessoa está guardando lá só para servir de maldição e de atraso na sua vida. Porque o velho tem que ir embora para a bênção nova de Deus chegar na sua vida. E a pessoa se apega naquilo. E ela não entende que aquilo ali é uma maldição. É a pessoa que faz questão de ter roupa rasgada. Eu não estou falando que se a pessoa rasgou uma roupa, ela tem que jogar fora. Ela pode costurar. Mas estou falando da pessoa que tem prazer de usar o que é velho. Não estou falando da pessoa que não tem a condição, tá? Quando a pessoa não tem condição, ela usa o que pode, ela usa o que dá. Quem está entendendo a diferença? Eu estou falando da pessoa que tem condição, mas se apega no velho, naquilo que não dá mais para usar. O chinelo dela quebra, ela pode comprar um outro, ela quer ficar remendando. Está igual a vida dela, toda remendada. Está igual a vida dela, toda atrasada. Objetos podem trazer maldições, sim. Porque se nós que somos da fé consagramos coisas para o Senhor, o mal também consagra coisas ao diabo. E às vezes está na casa da pessoa. De ontem para hoje choveu muito, não foi aqui em São Luís? A chuva às vezes traz muitas coisas, né? Às vezes um objeto maldito para na porta da casa da pessoa. A pessoa não tem discernimento e pega aquele objeto, parou aqui em casa, e põe para dentro de casa. Não tem nada a ver, vou deixar aqui debaixo da bagagem. A maldição é tão grande às vezes, que a pessoa tem um cômodo na casa dela que ela chama de quarto da bagunça, porque a vida dela está uma bagunça. A vida dela está daquele jeito. Você pode ter um quarto que seja uma oficina, um depósito, pode ter na sua casa, mas quarto de bagunça, sendo que você serve um Deus que não é de confusão. Deus é Deus de bagunça, então você também não pode ser.
O Acã pensou, não tem nada a ver. Colocou dentro de casa e toda a sua casa pereceu. Tem maldição que atinge a casa inteira, sim ou não? Já ouviu falar de um homem, Naamã, um oficial do exército, foi ser curado, foi curado e quis fazer uma grande oferta para Eliseu. O Eliseu falou, Naamã, essa é a primeira vez que você vai ofertar e a primícia pertence a Deus. O Naamã era tão novo convertido, que o Naamã vai falar assim, eu já quero pedir perdão antecipado, porque eu sirvo o rei da Síria, e eu vou precisar, por causa do meu trabalho, entrar no templo do Deus dele, então eu vou ter que me abaixar. O Eliseu fala, fique tranquilo, é o seu trabalho, mas você só vai servir a Deus agora. Você não vai mais fazer oferta para os deuses, você não vai mais fazer culto para os deuses, agora só vai servir ao Senhor. Você se converteu, foi limpo. O Naamã pega um pedacinho de terra e ele diz para o Eliseu, eu vou encher os jumentos de terra, vou albardar os jumentos com a terra, porque eu vou construir um altar para mim lá, um altar com a terra santa, um altar para o Deus de Israel, e só vou servi-lo, tá bom, Eliseu? Eliseu disse, vai em paz, meu filho, vai em paz. O auxiliar do Eliseu, chamado Geazi, pensou assim, o Eliseu é muito bobo. Um homem rico querendo dar o dinheiro para ele tem de sobra, dá um monte de roupas novas. E ele negou. Ele foi atrás do Naamã, parou o Naamã no meio do caminho e disse, o Eliseu mudou de ideia. Ele quer um pouquinho de roupa, um pouquinho de prata. O senhor pode entregar? O Naamã disse, tudo bem, o Naamã não sabe de nada. Ele é novo convertido. Ah, ele mudou de ideia? Tudo bem, está aqui, ó, leva a roupa, leva a prata que vocês precisam. Deus abençoe. O Naamã foi purificado. O Geazi ficou maldito. E não ficou só maldito. Comigo, por favor. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, por favor, versículo de número 25. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? E disse, teu servo não foi nem a uma parte nem outra. Porém ele lhe disse, porventura, não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para roubares prata, para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso e branco como a neve. Quem nasceria depois leproso, já nasceria debaixo dessa maldição, sem entender nada. Às vezes a pessoa acha coincidência demais, todos os homens da família desse lado, todo mundo é alcoólatra. Às vezes a pessoa acha coincidência demais, um alcoólatra morreu, e aí de repente um jovem da mesma família começa a ter o vício repentinamente. Aí algumas pessoas associam isso ao luto. Isso não é a questão do luto, é uma questão que aquele que morreu encarcerado, estava encarcerado por um espírito. O espírito não morreu. Então o que o espírito faz? Continua na mesma semente e só passa para o outro a sua ação. Numa casa
tem que ser identificado. Como está a vida sentimental dessa família inteira? Será que não existe uma maldição de divórcio? Será que não existe uma maldição de escolhas erradas que estão sendo perpetuadas, mesmo para aqueles que hoje servem a Deus? Será que não tem uma maldição de contenda, de briga, de mágoa dentro dessa família? Será que todas as doenças são realmente coisa de genética, ou já se tornou uma maldição que as pessoas já aceitaram? Minha avó morreu com isso, minha mãe está tendo esse problema, e eu também vou ter. Eu não estou falando dos problemas que nós vamos enfrentar, querido. Até porque nessa vida nem tudo é mil maravilhas. Eu estou falando de coisas que se repetem como maldição. E algumas pessoas já se acostumaram, começam a fazer piadas com isso. A miséria, a pobreza, a mesma doença, a infelicidade, as coisas que dão errado, a vida com Deus que nos desenvolve, a idolatria, a perdição. Será que não tem uma maldição aí que precisa ser quebrada? Mas quando se fala disso, tem gente que fica ofendido. Quem se ofende se fecha no seu orgulho e não consegue ser tratado. Quem se ofende pensa assim: isso aí não tem nada a ver, é coisa da igreja. Já até ouvi falar que maldição hereditária não existe. Nós vemos aqui que por rebelião uma casa inteira perece. Às vezes por rebelião uma pessoa sai da igreja e leva a família toda para o buraco. Sim ou não? Por causa de ganância, de objetos malditos, uma família inteira foi apedrejada e colocada a fogo. Por causa de um roubo, Geazi ficou com a saúde comprometida e toda a sua semente também. Todos que nasceriam dele, nasceriam leprosos. Será que existe sim ou não a maldição hereditária, gente? Será que é só coincidência? Lembra do povo que estava fazendo uma jornada feliz? O Neemias fazia parte daquele povo. O Neemias era o construtor do muro. O Neemias era homem de Deus, assim como Esdras também. Mas o Neemias começou a perceber: nós estamos debaixo de uma grande maldição. Porque os nossos pais lá na Babilônia serviram os deuses. Se nós continuarmos aqui fingindo que nada está acontecendo, a maldição vai continuar. Porque para a maldição ser quebrada, querido, a pessoa tem que reconhecer. E para a pessoa reconhecer, ela tem que ter humildade, ela tem que ser serva de Deus. Porque quem não é servo de Deus, estufa o peito e fala: não, eu sou abençoado de qualquer jeito, e a vida continua maldita. As coisas continuam dando errado. O Neemias junta o povo e eles vão assumir uma coisa. Por favor, livro de Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9, versículo de número 1. Livro de Neemias, capítulo de número 9, versículo de número 1. Quando achar, diga amém. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com um pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Foram 70 anos na Babilônia. Dá para se contar no dedo quem serviu a Deus ali. Quando Nabucodonosor levantou uma estátua, todos se dobraram, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando ofereceram os banquetes consagrados aos deuses da Babilônia, todos comeram,
menos Daniel e os seus 3 amigos aqui já citados. Ou seja, só 4 negaram. O resto comeram, tudo consagrado. Sabe aquela pessoa que tudo ela come, ela fala, não, a palavra de Deus diz, mas ela não vigia. Foi consagrado, você vai ficar pagando para ver? Então quer dizer que você salvo não tem que mais vigiar em nada? Atenção, nós não estamos falando de pedir perdão para os mortos, tá? Nem pelos mortos. Mas é nós entendermos que há uma bagagem espiritual que nós herdamos. Pastor, eu vim de famílias que consagraram coisas, fizeram ocultismo, feitiço. Você acha que não tem nenhuma herança disso tudo? Então você começa a observar a família, as coisas que vão dando errado, e tudo isso é só coincidência, é só infortúnio da vida mesmo? Não, é assim mesmo, às vezes dá errado mesmo. A mesma perturbação se repetindo. Nós somos um país onde o evangelho não é pregado amplamente há muito tempo. Nós somos um país de um pouco mais de 500 anos, que o evangelho tem cerca de 100 anos sendo pregado, e na verdade de 50 anos para cá, que a igreja começou a ganhar uma força muito grande, uma expansão. Nós falávamos aqui em outros horários que na década de 80 e 90 tinha gente que ainda apanhava só por ser cristão. Só por ser cristão. Eu lembro que nós congregávamos numa igreja que qualquer coisa vinha a polícia e fechava um culto no meio da celebração. A igreja não tinha respaldo nenhum. Hoje a igreja tem respaldo, a igreja está presente em tantos lugares, em tantas cidades, em países, e a igreja está na internet, televisão, rádio. Antes não era assim. Então imagina um povo, e nós estamos envolvidos nisso, na nossa árvore genealógica, que já viveu tanta coisa de idolatria, de prostituição, famílias que nasceram à base de pecado, de traição. Você acha que não é nada que nós devemos nos preocupar? É por isso que muita gente, mesmo dizendo que serve a Deus, está com a vida toda entranhada na maldição, e a pessoa não consegue sair. Porque quando a maldição é quebrada, este é o processo para ela ser quebrada. Ela tem que ser identificada. Deus está quebrando maldição, deixa quebrar, deixa Deus trabalhar. Fica assustado não, Deus vai começar a quebrar a maldição aqui hoje. A maldição é identificada, a maldição tem que ser rejeitada, confessada, você tem que se arrepender, e Deus te dá um DNA de bênção para você e para toda a sua casa e para todos os seus caminhos, em nome de Jesus. O Neemias falou: eu não vou ficar com maldição fingindo que eu não tenho nada a declarar. Pastor, eu cresci em terreiro, então você acha que não tem nada para ser quebrado? Você não foi consagrado, talvez para algo, para alguém, você vai fingir que nada aconteceu? Nós viemos, querido, de famílias que nós nem conhecemos todo o passado. Eu mesmo, da minha ascendência, eu só conheço avô e avó. Eu não conheço todas as histórias. No máximo, talvez você é aquela pessoa que conhece um bisavô, uma bisavó. No máximo. E o que vem para trás é bagagem espiritual, querido. É maldade sendo visitada. Davi confessou: em pecado eu fui concebido. Ele nasceu embaixo de pecado. E alguns até acreditam que essa era a confissão plena, que a mãe dele não era a mesma mãe dos outros irmãos, até pela diferença que ele tinha de fisionomia. O rapaz era pequeno, os irmãos eram grandões. O rapaz era ruivo, todo mundo com cabelo escuro. Alguma coisa ele tinha de diferente, sim ou não? Mas quando ele confessa o pecado, aí vem o poder de Deus, que quebra a maldição,
que tem poder para fazer misericórdia em você e em sua casa, e se for preciso em milhares e milhares. E aí quem era maldito agora será bendito, e se for preciso Deus mexe no seu DNA para dizer: você é abençoado e abençoada será, em nome do Senhor Jesus. Preste atenção para nós terminarmos. Josué fez a mesma confissão. Ele vai dizer: o povo lá atrás do rio serviu outros deuses, serviram outros deuses. Nós passamos do Egito, passamos o Jordão, e nós temos a condição de servir o Senhor. Mas muita gente não entende que a maldição só vai ser quebrada se ela decidir realmente servir ao Senhor, com verdade, com temor. Por favor, Josué 24, livro de Josué, capítulo de número 24, por favor. Que esta palavra abra os seus olhos e te livre de toda bagagem maldita, em nome de Jesus. Josué 24, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o de que maneira, gente? Com sinceridade e verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém tem que decidir. Lá atrás, talvez na minha família, talvez na sua, eu já disse, repito, eu não conheço toda a minha história ascendente. A descendência é da minha vida para frente, a ascendência é da minha vida para trás. Eu não conheço todas as decisões. Do que eu conheço, eu sei que algumas decisões foram tomadas bem ruins. E quem veio depois acabou colhendo certas escolhas. É aquela pessoa que fala assim: a minha família teve tudo, mas o meu avô, meu bisavô perdeu tudo no vício, perdeu na jogatina. E a pessoa herda uma herança de pobreza maldita. E às vezes, junto com essa herança, os vícios malditos também. A prostituição, maldita também. Josué falou assim: eu sei do que fizeram. Não é para você odiar quem fez errado. Não é para você ficar com mágoa da mãe, do pai, do avô, da avó. Não é isso. É para você sair daqui hoje com uma decisão tomada. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Josué não consultou os familiares, ele estava decidindo espiritualmente: a minha vida é consagrada ao Senhor, e toda a minha casa também será. Eu serei salvo no Senhor, toda a minha casa também será. A maldição foi quebrada, a bênção está na minha vida, e estará em toda a minha casa, e na sua também, em nome de Jesus. Uma decisão de alguém quebra um vínculo de maldição hereditário e torna a sua vida abençoada da sua casa para todo sempre. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Quando nós falamos de maldição hereditária, eu repito para você, nós mexemos em um território que às vezes a pessoa fala assim: poxa, incomodou. Você pode dizer que é só coincidência, tá? Você pode dizer que é só coincidência.
Você pode dizer, não tem nada a ver. É só você, não precisa nem usar a fé. Usar o histórico da sua família. E você vai perceber quantas coincidências vão sendo repetidas e não se encerram. Quantas coincidências vão se repetindo num círculo vicioso e maldito, que não se acabam. Que não se acabam. Mesmo você servindo ao Senhor. Neemias servia ao Senhor. No capítulo 9, a muralha já estava construída. A casa de Deus já estava edificada. Neemias era um obreiro da casa de Deus. Um obreiro que fez um muro que era para ficar pronto em 5 anos, e ele fez o muro em 52 dias. Um bom obreiro da casa do Senhor, inclusive. Um homem de Deus. Mas ele começou a dizer, nós precisamos confessar do que foi feito lá atrás, porque o passado, ele diz muito sobre o presente da pessoa. Às vezes a pessoa cresceu numa casa com muitas mulheres frustradas, dizendo assim, homem não presta, homem não presta, homem não presta, homem é tudo assim, é daquele outro jeito. Você acha que isso não vai afetar na criação e no relacionamento da moça? Você acha que isso não vai afetar? A psicologia provou que isso influencia. Se a psicologia identificou isso, imagina no território espiritual. O que não acontece. O que não acontece. Se a criação humana influencia, imagina um DNA de maldição que é lançado. Existem coisas que precisam ser desfeitas da sua vida. Mas você tem que ser homem de Deus, mulher de Deus, para reconhecer. Tem que reconhecer. Tem que confessar para Deus. Eu creio que quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela está querendo viver a bênção. Mas ela vai aprendendo no caminho que não só é isso. Ela vai ter que se purificar. Eu não quero levar maldição para minha casa. Eu não quero levar um mero objeto que sirva de maldição para minha família. De jeito nenhum. Eu quero ter a bênção de Deus. Sabe como funciona lá na minha casa? A gente olha, pode ser um desenho, um filme, que os meninos estejam assistindo. O que é isso aí? Se já parecer perturbação, se parecer só, não precisa nem ser, tira isso daí. Ah, pastor, e a liberdade? A liberdade é quando cada um estiver na sua casa. Na minha casa não tem liberdade. Na minha casa se preserva a bênção de Deus. Eu quero que todo mundo durma em paz. Quero que todo mundo prospere, todo mundo tenha vida com Deus, tenha saúde. E eu não quero ficar acordando, já tem as perturbações que a gente tem, as nossas lutas. Imagina ficar acordando com mais luta do que a gente já tem. Ficar repreendendo demônio dentro da minha casa. Pode parecer que não para muitos. Acã não tinha televisão. Corá, Datã e Abirão não. Se Corá, Datã e Abirão tivessem internet, eles fariam fofoca e rebelião pelo WhatsApp. Tem gente que até o WhatsApp da pessoa é maldito, só serve para o que não presta, só para ficar vendo acidente, para ficar vendo morte, para falar da vida alheia. Você acha que isso não leva a maldição? Então fique como Corá, Datã e Abirão, até ser engolido pela terra vivo. E aí você vai perceber se levou ou não a sua família para a perdição. Se na época de Acã, de Geazi, tivesse modernidades, o pecado ia ser bem além. Nós temos que lutar contra as maldições, mas de um jeito inteligente. Não adianta só a pessoa dizer, sou abençoado. É um posicionamento de mudança. O Josué disse, eu estou decidindo pela minha casa. Você é a autoridade da sua casa. A hereditariedade da sua casa tem que ser de bênção.
A semente tem que ser abençoada. O que vier depois será abençoado, e mesmo que eles não escolham, eu estou tomando essa decisão, vão servir ao Senhor. E até mesmo os animaizinhos da sua casa precisam ser abençoados. Até mesmo esses detalhes, porque a maldição, ela pode atingir todos, uma família, até quem está em volta. Nós conferimos e provamos que isso existe, sim ou não? Mas isso tem como ser quebrado. A primeira coisa é quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus. Essa é a primeira coisa. E quando ela entrega a vida para Jesus, ela tem que deixar tudo para trás e confessar Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador. Jesus vai ser a proteção dela de toda maldição. Jesus vai ser a bênção para ela. E a bênção que vai salvar a vida dela. Então a primeira pergunta é: antes de confessar qualquer maldição, qualquer pecado que foi cometido e trouxe maldição, você tem que entregar sua vida para Jesus e confessá-lo como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Então dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você entregue sua vida para Jesus. Pastor, eu nunca fiz isso. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Eu deixei de buscar. Você acha que alguém que está afastado vai levar bênção para dentro de casa? O afastado começa a levar coisas mundanas para dentro de casa, ele começa a se acostumar com o mundo. Ele até pode orar, de vez em quando cantar um louvorzinho aqui, outro acolá, mas é uma mistura entre coisas do mundo e coisas de Deus. Porque ele perde o temor, ele perde a sinceridade, ele está longe de Deus. Então o afastado tem que voltar a servir o Senhor e congregar. Pastor, eu me afastei e eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso voltar a congregar. Se você se afastou e precisa voltar, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você volte para Jesus. Congregue, participe da congregação. Pastor, durante a mensagem, eu identifiquei coisas na minha família, na minha casa. Repito, não é perdão pelos mortos, tá? E nem ficar jogando peso numa pessoa que por ignorância, às vezes aprendeu uma falsa religião, às vezes já aprendeu esse caminho, já veio de família. Não é para ter mágoa, até porque a mágoa é uma maldição também. Mas é você identificar como servo de Deus. Eu quero que isso seja quebrado na minha vida. E a pessoa que faz isso, ela tem que fazer como Neemias fez, ela tem que confessar. E não é para o pastor. Ela tem que confessar diante de Deus. É uma espécie de uma revolta que a pessoa tem que ter, dizendo assim: eu sirvo a Deus, eu tenho que ser abençoado. Eu não posso viver debaixo de maldição, com um peso na minha vida, com as coisas dando errado, com suicídio, o espírito de loucura na minha família, com a pobreza nos acompanhando, a doença, o divórcio, a rebeldia, os vícios, os mais variados, sempre acompanhando a minha casa. Isso tem que acabar. Essa é uma decisão de só quem serve o Senhor, a pessoa pode e tem direito de tomar. Pastor, eu creio que existem muitas coisas que precisam ser quebradas na minha família, e eu quero me posicionar para abençoar a minha família. Um dia alguém se posicionou para amaldiçoar a tua família. Um dia alguém fez isso sem saber, talvez, ou alguns até sabendo, tá? Até sabendo, e trouxe maldição. Alguém tem que fazer o contrário. Tinha um obreiro lá em Manaus, diácono. Ele falou: pastor, minha família era tudo de curandeiro, ia passando de um para o outro. Eu vivia a minha infância perturbado, pastor. E quanto mais a mãe fazia isso ou aquilo, minha avó, todas elas morreram com a mesma doença, pastor. E dizia a entidade que esse era o preço que tinha que se pagar. E todo mundo acreditava.
Ele casou-se, ainda não conhecia Jesus. A maldição que era dele, que perturbava a vida dele, começou a perturbar a esposa, porque agora eram uma só carne, estavam debaixo do mesmo teto. Até que ele conheceu Jesus. A maldição na família dele foi quebrada. Hoje vivem em paz e a família, a casa dele está na presença do Senhor. Só que os parentes que ainda não entregaram a vida para Jesus, vivem a mesma maldição, morrem das mesmas doenças, veem as mesmas coisas à noite, porque uma decisão tem que ser de alguém dentro de casa. Você pode ter uma família que ainda não serve o Senhor, mas se você tomar uma decisão hoje por eles, com sinceridade, as coisas vão mudar. Então o convite é para você que é servo de Deus, mas percebe que na sua família, entre os seus parentes, existem maldições, e você quer se posicionar para que isso seja quebrado. Sai do teu lugar, vem aqui na frente que nós vamos confessar diante de Deus. Não adianta a pessoa se esconder, ela tem que vir para o altar e tem que fazer a confissão dela, porque é assim que a bênção de Deus se perpetua numa casa. É assim que a bênção... Pastor, é vergonha? Vergonha é para o diabo, que perdeu essa genealogia para sempre. Vergonha vai ser para ele. Amém? O que é que o povo de Neemias fez, minha gente? Com um pano de saco, arrependido, esse povo se pôs a buscar ao Senhor, e eles começaram a identificar lá atrás. Fizeram isso, fizeram aquilo, e eu sei. Tem coisas que eu sei da minha família, que eu já fiz essa oração para Deus. Eu não sabia que precisava fazer isso, até que eu li essa palavra, há muitos anos, e eu comecei a identificar, peraí, eu tenho que quebrar isso da minha vida. Eu tenho que quebrar essa maldição, esse vínculo. Eu tenho que assumi-lo diante de Deus. Porque só Deus pode quebrar a maldição e fazer nascer a bênção dentro de uma casa. Só o Senhor pode fazer isso. Amém? Então, se você puder, se ajoelhe, por favor, diante do altar. Se ajoelhe diante do Senhor. Feche os teus olhos, por favor. Coloque a mão na altura do seu coração, com seus olhos fechados. E orem assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra, e eu entendi que existe a maldição herdada, mas também existe a bênção e a misericórdia que passa de geração e em geração, e eu escolho vir diante do seu altar e confessar e pedir perdão e quebrar toda maldição da minha vida e fazer agora notório que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai falar com Deus agora. E o que você identificou com a palavra de Deus, não é para que você tenha raiva da mãe, do pai, não é isso. Mas você vai confessar o que você sabe. O que você não sabe, o Espírito Santo sabe. O caminho da bênção, Deus sabe. E Ele vai te ensinar. E mesmo que você já servia o Senhor, a tua sinceridade, o seu temor, da mesma forma que teve Neemias, da mesma forma que teve Josué, é o mesmo temor que diante do Senhor, meu Deus, nós pedimos perdão, nós fazemos confissão, nós reconhecemos do que precisamos. Nós pedimos, Senhor, a sua ajuda.